contra a Inter de Limeira, em Brasília. No altera nada porque los que jugaron y pueden llegar a jugar en segunda-feira no lo hicieron más de 30 minutos, lo cual era lo que teníamos planificado. Inter e Grêmio medem forças pela primeira vez na temporada e ficam no empate, em jogo marcado pelo protagonismo da arbitragem. Para mim, a escolha do critério que a arbitragem adotou dentro de campo, isso sim, isso deixou o clássico tenso. Por el rival que enfrentamos, fue un partido positivo. Por supuesto que tenemos que mejorar mucho. Em um jogo sonolento, Flamengo e Fluminense ficam no 0-0 aqui no Maracanã. Um jogo... Não, na verdade é um jogo difícil. E a gente sabia que o jogo ia se colocar mais ou menos como ele se colocou. Partida entre Novo Horizontino e Santos tem ingrediente especial. Neymar esteve aqui no interior de São Paulo, entrou como titular, jogou cerca de 70 minutos e foi substituído. Santos volta para o litoral paulista com empate em 0-0. O Neymar, quer eu, quer ele, e penso que queremos todos nós, que ele tenha uma sequência de jogos, que ele tenha a capacidade de ter uma sequência e que tenha ritmo. Então o mais importante é que essa sequência seja muito bem planeada. Foi um final de semana intenso, muitos jogos, gols, polêmicas, clássicos e tudo isso já para você aqui no Jogo Aberto. Agora... YouTube, o Galo comemora 2 gols do Hulk e o Cruzeiro reclama muito da arbitragem. Vamos pra lá, já, muito mais aqui. Ligadinho. E vem acontecendo com o Cruzeiro já há longa data. A gente, desde quando chegamos aqui, a gente escuta, né, aquela situação de que o Cruzeiro vem acumulando algumas situações que o Cruzeiro entende serem maléficas ao clube. Isso já vem de alguns anos, e o VAR teve papel fundamental no jogo de hoje. Dudu foi pisoteado por um companheiro de profissão. Aí fica o questionamento: por que veio o árbitro de VAR lá do Paraná? Não entendi assim. Por que veio um nascido lá em Curitiba? A gente sabe que o nosso rival, o treinador, é de Curitiba, né? É uma pena que tenham feito tanto barulho em cima disso, né? Sabe, que isso não foi isso que fez o resultado da partida. Eu acho que não. Eu acho que, de uma maneira geral, a gente mereceu vencer. E fica uma pena, assim, porque é muita pressão na arbitragem, né? No meio tempo, que quebraram porta, entraram para dentro, socaram todo o VAR, e fica isso condicionado lá para frente, né? Dando brecha para você fazer o mesmo. Nós não vamos fazer, mas a gente quer que as coisas fiquem no limite também, para que não seja o árbitro depois fique emocionalmente condicionado. Eu tenho que isso ou aquilo. A arbitragem hoje foi boa. 15 segundos. Prepare-se, Shakira no Brasil, hein? Eu que não saio de casa, estarei lá, hein? Se tudo der certo. Agora, prepare-se porque teremos uma chuva, um festival de gols internacionais na sequência. Olha só esse recado. Teve clássico e empate entre Real e Atlético de Madrid, mais uma vitória brasileira no Sub-20 e o Liverpool deu zebra na Copa da Inglaterra. Foi eliminado pelo Lanterna da segunda divisão, quem diria? Fim de semana de Copa da Inglaterra, quarta fase com 2 zebras. Uma delas, o Liverpool, com os reservas, eliminado fora de casa pelo Plymouth, lanterna da Série B do país. 1-0 no pênalti cometido por Elliott e convertido por Harry. Outra surpresa, a queda do Chelsea. Os Blues de Preto até saíram na frente do Brighton no cruzamento de Cole Palmer, seguido pela infelicidade de Verbruggen, gol contra, só que depois veio a virada. Jorginho Ritter de cabeça empatou e o japonês Mitoma, na saída de Robert Sanchez, definiu 2-1, Brighton nas oitavas de final.
Nos demais duelos, nada além do esperado, a não ser o susto do Manchester City frente ao Leyton Orient da terceira divisão, que abriu o placar na batida de Donley. Bola no travessão, no chão, nas costas de Ortega e rede. Golaço contra. Sob o risco da eliminação, Guardiola mexeu no time recheado de reservas, a começar pela substituição do estreante Vitor Reis. E aí o City evitou o vexame. Desviando de cabeça o chute de Rico Lewis, Kuzanov igualou. E com a assistência de Jack Grealish, o belga De Bruyne assinou a virada 2-1. Vale citar ainda o brilho brasileiro na Copa da Inglaterra, na vitória do Wolverhampton do técnico Vitor Pereira sobre o Blackburn, 2 gols verde-amarelos em 2 envolventes trocas de passes. Um do ex-flamenguista João Gomes e o outro do camisa 10 Matheus Cunha, 2-0, o placar da classificação dos Lobos. O Fulham, por sua vez, carimbou o passaporte à próxima fase com os 2-1 fora de casa sobre o Wigan. E o destaque foi outro ex-flamenguista. Rodrigo Muniz marcou os 2 gols da equipe londrina no jogo, um de cabeça e o outro completando o lançamento de Andrés Pereira. Na Espanha, rodada de clássico no Bernabéu contra o Atlético e o Real prestou homenagem à aposentadoria de Marcelo. O ex-lateral, que defendeu o clube por 16 anos, subiu ao gramado, recebeu uma camisa de outro ídolo, o croata Modric, e os dois se reverenciaram, saudados por 70 mil torcedores. Quando a bola rolou, o Atlético saiu na frente numa penalidade de Tchouaméni em Samuel Lino. O argentino Julián Álvares bateu no meio 1-0. No segundo tempo, com jogada e cruzamento de Rodrigo, na sobra do chute prensado de Bellingham, Mbappé evitou o tropeço do líder real, 1-1, e o Atlético vem logo atrás na tabela. Na terceira posição, o Barcelona atropelou o Sevilha. Tudo começou com o artilheiro Lewandowski, 19 gols já na competição. O Sevilha esboçou uma reação com Rubem Vargas, só que na etapa final veio a surra visitante. Pelo alto, Fermín Lopes recolocou o time catalão em vantagem. Terceiro foi de Rafinha, chute forte próximo à grande área, 13 bolas nas redes do brasileiro no campeonato e a 27ª da temporada. Mesmo com 1 a menos em campo após a expulsão de Fermín Lopes, o Barça ainda marcou mais um, Eric Garcia, 4-1. E ainda na Espanha, teve também o primeiro gol pelo Betis do ex-São Paulo e Manchester United, Antony. Só que apesar do time dele ter aberto 2-0, acabou derrotado pelo Celta 3-2. Pelo italiano, o Napoli se sustentou em primeiro lugar com um empate no estádio Diego Armando Maradona. Marcaram Scott McTominay para os anfitriões e Jürgen Kellenkamp para os visitantes 1-1. Na terceira colocação, a Atalanta, fora de casa, goleou o Verona 5-0, um dos gols do ex-Cruzeiro, Corinthians e Fortaleza, Everson. Teve gol brasileiro também no campeonato holandês.